você quer criar uma história, mas não sabe por onde começar a criar a sua trama, nesse vídeo eu vou te apresentar 3 tramas básicas para você se inspirar e fazer igual, de um jeito diferente. Minasan, seja bem-vindo ao canal do Lição Nerd, aqui você aprende a criar histórias, aprendendo através das histórias que você já ama. Toda terça e quinta eu trago também aulas gratuitas, verdadeiras aulas de escrita criativa, para você finalmente tirar a sua história da sua imaginação e colocar ela no papel e conseguir apresentar elas para outras pessoas. Se você quer criar uma história ou conhece alguém que queira, então indique esse canal e já se inscreve agora para não perder mais nenhum conteúdo. Me segue também no Instagram, onde eu acabo dando mais dicas e também batendo um papo com vocês. No fundo, todas as histórias são iguais. É isso mesmo o que eu acabei de falar pra você. No fundo, todas as histórias são muito parecidas. Histórias são... Imagina um carro. Todos os carros, no fundo, lá na mecânica dele, eles são iguais. Tem um motor, tem, sei lá, um freio. É tudo que eu sei sobre carros. Mas todos eles têm lá uma mecânica muito similar. O que às vezes torna ele mais potente, menos potente, são alguns detalhes, né? Ou as inovações que vão acontecendo ao longo do tempo. Com as histórias isso não é diferente. A gente também, se olhar bem na trama, na construção estratégica daquela história, a gente vê que os modelos da maioria das histórias são muito similares, muito parecidos. É como se tivesse uma fórmula, uma receita pronta de bolo, mas só da base, porque para a história ser boa e ser a sua história, você precisa, obviamente, colocar os seus detalhes. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar, te apresentar 3 tramas básicas e como você pode usar elas para fazer as suas histórias. Se você tá aí com uma ideia, ou pelo menos tem aquela inspiração de querer escrever e não sabe por onde começar, não sabe o que desenvolver dentro da sua história, fica comigo até o final, que ao final desse vídeo você com certeza vai ter pelo menos uma leve ideia do que fazer para começar a sua história. Essa trama é mais comum em histórias de aventura, quando o protagonista sai em busca do Santo Graal ou de um grande tesouro. Tá se familiarizando com ela? A gente tem como exemplo aí o Luffy de One Piece, onde ele sai para procurar o One Piece, o grande tesouro. Claro que ele leva em consideração a curtir a aventura dele, curtir todo esse processo, todo esse caminho até chegar no One Piece, mas ainda assim, ele sai de tudo isso, ele sai do status quo dele lá com a avó e etc, da ilhazinha dele, não sei o que, para buscar o Santo Graal. Outro também que tem muito essa conectação da busca é Fullmetal Alchemist, quando os irmãos Elric saem em busca da Pedra Filosofal, em busca da redenção, em busca de querer novamente o corpo deles. Caso você não saiba, em Fullmetal Alchemist eles perdem o corpo. Isso não é spoiler porque é a trama base, né? É a premissa da história. Eles perdem o corpo quando tentam transmutar a mãe dele, ou seja, trazer a mãe de volta dos mortos usando alquimia, e acabam perdendo, né? Como punição, porque isso é proibido, eles acabam perdendo. Um perde o corpo todo, o outro perde o braço, e aí eles saem em busca da Pedra Filosofal, que seria o único artifício no mundo capaz de criar coisas do nada, ou seja, que não precisasse da troca equivalente, de dar algo do mesmo valor. Ela conseguiria fazer isso e talvez eles conseguiriam o corpo deles de volta. E aí é sim uma trama base, tem sim um perfil de trama base de busca, apesar de no caminho eles também toparem com uma trama militar, com conflitos entre outros personagens, né, que aí vão surgindo os vilões e o conflito para montar, a trama base pode sim ser considerada como uma trama base de busca, né, eles saem do ponto principal deles recebem um chamado para ir atrás dessa busca. Tanto que quando o Alquimista do Fogo vai chamar eles para eles fazerem parte da força militar, né, vai chamar na verdade o Eduardo Eric para fazer parte da força militar, ele usa justamente esse artifício. Olha, existe a Pedra Filosofal, se você vir para a força militar, talvez você possa achar ela. Então, ele recebeu o chamado para ir atrás do grande tesouro. A proposta é justamente fazer o protagonista sair da sua vida comum e ir atrás desse grande tesouro, passando por uma grande aventura no processo. Tanto uma aventura alegre e contente, quanto a gente tem em One Piece, quanto uma aventura cheia de outras tramas e um pouco mais obscura, como a gente tem o Fullmetal Alchemist. Por isso que eu quis trazer esses 2 exemplos para mostrar que nem tudo são flores nessa trama
de busca. O personagem geralmente não sai sozinho. O One Piece e o Luffy, ele sai sozinho, mas carrega, né? Vai montando a trupe dele, vai montando a trupe, nossa, coisa de velho. Vai montando o bando dele ao longo dessa jornada e com o Fullmetal Alchemist e com o Eduardo não é diferente. Ele sai com o irmão dele e também ao longo dessa jornada ele vai acabando juntando outros aliados para conseguir finalmente alcançar o objetivo, que é achar a Pedra Filosofal ou até resolver outros problemas que acontecem em torno daquela trama base. E aí, você como autor também pode escolher se vai ter um final feliz e eles vão achar ou não. Isso muito acontece em Divergência com o Fullmetal Alchemist, quando as pessoas falam que eles preferem o Fullmetal Alchemist convencional do que o Brotherhood. Eu particularmente só assisti o Brotherhood e acabo gostando mais dele do que o final, porque eu já tomei spoiler, já sei o que acontece, que é quando eles não têm, é uma mesma obra e você tem finais diferentes. Um final feliz, onde eles realmente conseguem a redenção deles, e um final triste, onde eles não conseguem, que eles voltam para trás e tem que continuar com essa busca. Cabe a você, autor, decidir se vai ser um final feliz, ele vai conseguir o tão sonhado tesouro dele ou não. Trama base número 2. Trama base número 2, da pobreza à riqueza, né? Ou do declínio à ascensão. Aqui o protagonista que antes era humilhado, rejeitado, escorraçado, pobre, o cara que ninguém gostava, ninguém dava nada por ele, ele passa por um processo transformador, por grandes conflitos, pode ser também por uma aventura que transforma ele em alguém de extremo valor. Será que você já pegou a referência do exemplo que eu vou dar agora? Naruto tem muito essa trama base da pobreza à riqueza. Não necessariamente aqui a riqueza significa de fato ganhar dinheiro, mas no princípio de alguém que era muito esculachado pela vila, né, ou ali no caso Naruto, ele sempre colocava ele pra baixo, ele era o demônio, ninguém gostava dele, a se tornar hoje o que é o Hokage. Muito antes dele ser Hokage, se a gente pega ali no Shippuden, ele se torna o herói da vila depois de ter derrotado o Pain. Ali ele já tem a ascensão dele, na verdade, como o herói de Konoha. E depois isso ainda aumenta como o herói do mundo, o cara que ajudou a finalizar com a grande guerra ninja. Outro exemplo também, fora do mundo dos animes, mas assim, é bem escancarada essa trama base, é Quem Quer Ser um Milionário. É um filme, se eu não me engano, de 2005, algo do tipo. E ele mostra um indiano, onde lá na Índia ele tem esses sistemas de casta, ou seja, a pessoa que nasce numa casta pobre, ela não poderia crescer na vida, enfim, ter oportunidades. E aí, esse menino que é de uma casta muito pobre acaba participando de um programa, Quem Quer Ser um Milionário. Ele ganha esse programa e acaba mudando de vida. E toda a jornada dele dentro do programa mostra essas dificuldades de casta, apresenta esses conflitos sociais, essa crítica social dentro da Índia, que, querendo ou não, se reflete para todo mundo. O personagem começa essa jornada sendo humilhado e tem muito da figura opressora, das figuras opressoras, ou seja, das figuras que apontam ele como o ser humilhado, o ser que não vale nada, que não consegue alguma coisa, que é fraco. E aí, aos poucos, ele vai provando esse valor, principalmente superando obstáculos. Em algum momento, ele próprio duvida se ele é capaz de superar esse obstáculo ou não, mas até que o grande final ele consegue provar para si próprio, principalmente, e depois, consequentemente, para os outros, que ele tem sim um grande valor. Nessa trama, você também pode escolher entre um final feliz e um final infeliz. O próprio protagonista pode se perder nessa jornada. Por exemplo, imagina só se Naruto, buscando esse reconhecimento pela vila, se perde ali, no sentido que o Sasuke, por exemplo, se perdeu. Ele queria muito restaurar o clã dele, queria muito, de certa forma, uma ascensão. Não necessariamente ele não era humilhado, ele não era fraco, muito pelo contrário, mas o Naruto poderia tomar o mesmo rumo justamente por querer ser reconhecido. Ele poderia aceitar uma força externa e se corromper ao longo dessa jornada, acontecendo assim o declínio do personagem. Também podendo ter esse declínio, um final feliz ou um final não feliz. Final feliz do declínio é quando ele declina, ele entende que ele fez errado e retorna. Foi o caso ali do final do Sasuke. Ou um final feliz, quando ele declina e
é ladeira abaixo mesmo. E você consegue pensar em outra história que também tem essa trama, você curte essa trama de você ver o personagem começando ali bem pequeno, bem humilhado, sendo tão fraco e depois ganhando evolução ao longo da história? Comenta aqui embaixo qual outra história que você lembra sobre essa. E antes de eu dar a terceira trama base, já dá um like nesse vídeo, por favor. Não custa nada, é de graça. Terceira trama base, muito comum em histórias de fantasia medieval e mundos de RPG e secais, que é a busca... Mentira, errei. É derrotar o monstro. Aqui, muito claramente, o protagonista precisa derrotar um monstro, um ser maior que está, digamos que, ameaçando o seu mundo. Podendo esse mundo ser realmente todo o mundo, todo o universo, ou só ali aquele pedaço do mundo dele. A gente tem isso muito claro em Harry Potter, quando Harry é escolhido para ser o menino que vai derrotar Voldemort, que é um ser monstruoso que está ameaçando realmente todo o seu universo. Não só ali o universo bruxo, mas também até mesmo os próprios trouxas sofreriam se Voldemort voltasse a reinar. E é interessante até usar Harry Potter como exemplo, porque isso vai começando gradativamente. Ou seja, o personagem, o protagonista, ele começa a escutar de longe alguma coisa de que exista esse ser. E aos poucos, à medida que vai se aproximando da grande batalha, ele começa a ter mais contato, mais aproximação com esse ser. Podendo até ter um primeiro impacto e aí perdendo, e a gente pode usar o Cálice de Fogo, por exemplo, como um exemplo desse, que Harry, querendo ou não, perde Cedrico ali, ele não consegue fazer nada, e aquilo vai gerando, minando a segurança dele, diz que se ele realmente consegue fazer algo contra aquele mal superior. Até no final, quase morrendo, ele consegue a vitória em cima do monstro. Ou não também, a gente pode ter um final triste. Outro exemplo também é o Senhor dos Anéis, onde o Frodo sai lá do condado pra levar um anel que ele nem fazia ideia, só disseram pra ele que era importante, que ele teria que levar até Valfenda e que tudo dependia daquele anel. Só ali depois ele também consegue se aprofundar um pouco mais de que mal é esse e ainda assim tomando a coragem de levar o anel até para derrotar, né, até lá o vulcão para derrotar o Sauron, que era o monstro, o ser monstruoso que estava ali atormentando toda a Terra-média e poderia destruir o mundo inteiro, né, como eles conheciam. À medida que o Frodo vai se aproximando do negócio lá, à medida que o Frodo vai se aproximando da derrota, para derrotar o monstro, ele vai cada vez mais sendo testado, sendo avaliado, e aí ele tem um leve declínio, ele muito rápido no final, ele até sucumbe ao próprio desejo pelo anel, mas muito rapidamente ele consegue já voltar a si e finalizar como herói, destruindo assim por vez o anel, com a ajuda do Goblin, claro. Essa trama base também pode servir como o herói que sai da sua vila justamente para matar esse monstro e receber uma recompensa por ter matado esse monstro. As duas histórias, tanto Harry Potter como O Senhor dos Anéis, era uma recompensa mais altruísta, mais eu quero realmente salvar as pessoas que eu amo e o mundo. Mas nada impede dessa trama ter também uma recompensa monetária. Eu vou matar e derrotar esse monstro para receber um título, para receber dinheiro, para trazer dinheiro para minha vila ou para o meu bolso e etc. Como é muito também da pegada dos RPGs e de alguns isekais. Se você percebeu também, as tramas bases podem se misturar. Às vezes elas são muito similares ou é possível que você use mais de uma trama base e dê uma misturada para criar a sua trama. Não é obrigatório você usar exatamente o mesmo modelo e, como eu falei, é sua opção até mudar ali um pouquinho o final. O que importa é que isso te dá uma base, como o próprio nome já diz, de trama base, para você conseguir ter ideias e finalmente desempacar e tirar as suas ideias da mente e colocar no papel. É porque geralmente a gente fala tira a história do papel, tira a ideia do papel, mas na história você coloca a ideia no papel. É isso. Se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like. Deixa aqui nos comentários se você lembra de alguma história ou se você já teve a ideia só de assistir esse vídeo. Não esquece, tem aula toda terça e quinta às 18 horas. Te espero lá. Beijo grande e até a próxima.